Então vamos lá, gente, para mais uma aula de número 15. Então, nesta aula nós vamos tratar de campos magnéticos. Até agora nós tratamos de cargas elétricas, campos elétricos, forças elétricas e coisas associadas a isso. E agora nós vamos partir para uma etapa do curso onde nós vamos tratar de campos magnéticos. Tá? Então nós vamos definir nesta aula o que é um campo magnético. Aqui eu coloquei um exemplozinho aqui do lado para vocês verem, né? É um ímã e aqui do lado malha de ferro para mostrar as linhas de campo de um magneto permanente, que é um ímã, tá? Então vocês vão ver que muitos dos tratamentos aqui, inclusive as linhas de campo, né? Assim como nós tínhamos linhas de campo elétrico, nós vamos ter linhas de campo magnético, nós tínhamos forças elétricas, teremos forças magnéticas, energias, tudo associado ao campo magnético que nós já estudamos, associado aos campos elétricos. Nós faremos um estudo parecido no caso dos campos magnéticos. Então nós vamos definir que é um campo magnético. Nós vamos estudar movimentos de partículas carregadas na presença do campo, o que o campo faz, qual é a atuação do campo no movimento de uma partícula carregada. Movimentação eletrônica na presença de campos elétricos e magnéticos cruzados. Tá? E neste tema nós vamos falar dos experimentos de Thomson, que basicamente indicou aqui a descoberta do elétron. Tá? E o efeito Hall, que tem 1001 aplicações tecnológicas. Tá? Vamos falar de ciclotrons e síncrotrons, força magnética em fio percorrido por corrente. Então, quando tem um fio com uma corrente passando, se essa corrente estiver atravessando uma região de campo magnético, vai aparecer uma força magnética. E torque em espiras percorridos por correntes, que é o princípio básico, funcionamento de motores elétricos, né? E de polos, momentos de polares magnéticos também. Nós vamos falar nessa aula. Tá? Começar a dar uma introdução. Então, eu imagino que a grande maioria de vocês já tenha exemplos de aplicação de campos magnéticos ou de magnetos, e portanto campos magnéticos, né? Mas eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente se lembrar. CDs, DVDs, DVD players, na indústria, né? Aqui está um eletroímã industrial para juntar sucata, aqui, por exemplo, manipular sucata. Altofalantes, HDs de computadores, né? Tem um ímã fortíssimo aqui de neodímio ferro-boro, que usa para controlar o braço leitor aqui do HD. O próprio HD em si, né? Ele é um material magnético e as informações são gravadas em função de campo magnético e são lidas em função de campo magnético nesses HDs. Em dispositivos de automóveis, em sistemas de ignição, motores de arranque, vidros elétricos, limpadores para-brisa, teto solar, enfim, um monte de dispositivos de detecção usa campo magnético, campainha de porta, tranca de rua automática, tranca de porta, dispositivos aqui um pouco mais sofisticados, dispositivos spintrônicos que levam em conta o momento magnético que está associado com o spin do elétron e também a sua carga, então aumenta a densidade de gravação e manipulação por considerar as duas coisas num só objeto, né? Dispositivos baseados em efeitos magnetocalóricos, ou seja, variações de campo magnético em função de temperatura e transições de fase às vezes, e dispositivos usando materiais magnetostrictivos que reagem, que o campo magnético do material reage a tensões mecânicas, né? Então esses são exemplos de aplicações. Essas aqui são mais aplicadas em eletrônica de alta performance, como computadores e todo tipo de dispositivo que precisa de alta performance, de velocidade, gravação e manipulação de informações. Então vamos começar falando aqui para definir o que é um campo magnético. Nós vamos fazer aqui uns paralelos, né? Campo magnético aqui também está mais um magneto industrial aqui manipulando algum tipo de material ferromagnético. Interessante que dá para ver aqui um pouco das linhas de campo magnético que nós vamos estudar mais tarde. Tá? Então, os paralelos aqui, os campos elétricos, né, eles têm sua origem, né, eles estão associados aos campos elétricos, estão associados às forças elétricas. A mesma coisa, né, acontece com os campos magnéticos. Os campos magnéticos têm forças magnéticas associadas a eles. Tá? E os materiais, né, que sofrem esse tipo de força magnética ou são materiais magnéticos,
né? Ou são partículas carregadas eletricamente que estejam em movimento na presença de um campo magnético. É onde aparecem as forças magnéticas. Ou contra materiais magnéticos, né? Ou interagindo com materiais magnéticos, ou partículas carregadas em movimento. Tá? Nós vamos ver melhor como é que isso funciona. Mas então, como é que se produz, né, campo magnético? No caso dos campos elétricos, a presença de uma carga elétrica gera um campo elétrico. Mas no caso do campo magnético, não existe uma carga magnética ou monopolo magnético, né? Não existe. É sempre um dipolo, é sempre um norte-sul, né? É sempre um mais e menos, fazendo paralelo com as cargas. Tá? E a gente pode gerar campo magnético através de eletroímãs, ou seja, em geral é um fio enrolado no qual eu passo uma corrente e a gente gera um campo magnético. Isso nós vamos estudar com mais detalhes mais para frente. E os ímãs permanentes, que são materiais que exibem campo magnético intrínseco como resultado de suas propriedades eletrônicas. Interação elétron-elétron, elétron-núcleo, lembra lá das forças de Coulomb? Basicamente é um apanhado de forças de Coulomb, mas princípio de exclusão de Pauli dá esse campo magnético intrínseco que alguns materiais apresentam. Tá? É uma propriedade do material daí. Tá? E essas ambas formações aqui nós vamos estudar com mais detalhe ao longo do curso. Tá? Então a definição de campo magnético ela é feita em termos da força magnética atuando sobre uma partícula carregada que se move no campo magnético. Então o campo magnético ele é definido como a força magnética, que a gente chamou de FB aqui, dividido pela carga da partícula, o módulo da carga da partícula que está atravessando o campo magnético, vezes a sua velocidade. Tá? É assim que nós definimos o campo magnético. E a gente observa, né, que a força magnética, então daqui nós podemos tirar a força magnética, isolar ela aqui, a gente isola e ela é um produto vetorial no fim, porque ela é uma carga, produto vetorial da velocidade que essa carga está atravessando o campo magnético com o próprio campo magnético, o produto vetorial VB. E o módulo QVB sendo de φ, que é o ângulo entre V e B. E é interessante notar aqui que a força magnética ela é perpendicular à velocidade e ao campo magnético. Então eu tenho lá um conjunto campo magnético-velocidade, que esses têm um ângulo definido entre eles, mas a força magnética ela vai ser sempre perpendicular a ambos. Tá? Daí a gente escrever, isso é uma observação experimental, só que a gente escrever ela como um produto vetorial, então da velocidade com o campo magnético. Tá? Então ela é sempre perpendicular, tanto ao vetor velocidade quanto ao vetor campo magnético. E aí, para a gente saber a direção, né, de FB, nós aplicamos aquela regrinha que a gente chama da mão direita. Né? A gente pega a nossa mão direita, coloca a palma da nossa mão na direção do vetor velocidade e fecha a mão na direção do vetor campo magnético. Para onde aponta o nosso dedão é para onde vai apontar a força magnética FB. Veja lá, o dedão fica perpendicular ao vetor V e ao vetor B. Tá? Muito bem. E aí, tem que levar em conta também aqui a questão da carga, né? Se ela é positiva ou se é negativa. Tá? Muito bem. Na direção do vetor, né, gente? Quando eu vou fazer o módulo, tudo bem, não precisa. Mas quando eu vou fazer aqui a questão vetorial, o sinal de Q importa, tá? Aqui nessa representação aqui. Muito bem. As unidades de campo magnético, né, é Tesla, que a gente representa com T maiúsculo. Então, 1 Tesla é igual a 1 Newton sobre Coulomb vezes metro por segundo, que é igual a 1 Newton por ampere metro. Tá? Essa unidade que a gente usa, em geral, a gente fala em Tesla, no sistema internacional. Tá? No sistema CGS seria Ørsted. Tá? Aqui, cuidado que às vezes as pessoas chamam no sistema CGS de Gauss, e Gauss não é bem para campo magnético, é para um negócio que é uma indução magnética dentro de um material. Mas essas coisas elas são confusas nos sistemas de unidade magnético, tem que tomar um certo cuidado. Tá? Mas para campo magnético, sistema internacional, que é o que a gente vai trabalhar, Tesla. Tá?
Muito bem. Aqui algumas ordens de grandeza, né, de campos magnéticos aqui bem altos, 10 a oitava Tesla, superfície de estrela de nêutrons. Um eletroímã grande, esse já é um eletroímã considerável, 1.5 Tesla já é um bom eletroímã. Tá? Eletroímãs supercondutores, eles fazem aí 9 Teslas mais ou menos. Tá? Ímãs pequenos, comuns, 10 a menos 2 Tesla, pequenininho. Campo da superfície terrestre, né, o nosso campo que nos protege das radiações aí galácticas, 10 a menos 4 Tesla. Campo no espaço sideral, 10 a menos 10 Tesla. E numa sala blindada para campo magnético, contra campo magnético, 10 a menos 14 Tesla. Muito bem. Aqui nós vamos falar um pouco das linhas de campo. Também lembra lá dos campos elétricos, né? Linhas de campo elétrico, que linhas de campo magnético. E a função é a mesma. Então as regras, a direção da tangente de uma linha de campo magnético em qualquer ponto fornece a direção do campo magnético naquele ponto, assim como nós estudamos lá na questão elétrica. E o espaçamento das linhas representa o módulo do campo magnético, e quanto mais intenso o campo, mais próximas estão as linhas e vice-versa. Tá, então aqui eu tenho uns exemplos. Aqui seria um imãzinho, polo norte e polo sul, então o campo magnético sai do polo norte e entra no polo sul. É um dipolo, lembra? Dipolo elétrico, saía do positivo e entra no negativo. Aqui, dipolo magnético, sai do polo norte e entra no que a gente chama polo sul. Então, isso, quando eu vou observar se o campo está entrando ou saindo, se ele está saindo eu chamo de polo norte, se ele está entrando eu chamo de polo sul, num magneto. Tá? Aqui ó, tem uma experimental feito aqui, né? Nós temos as linhas de campo de um magneto feito com limalha de ferro. Aqui um magneto em forma de U. Olha como é que são as linhas de campo. Ó. Elas são não homogêneas. Né? E um magneto em forma de C, ó, quando eu quero campo homogêneo, ó, as linhas paralelas aqui dentro, ó, nessa região que fecha o C aqui, eu preciso de um ímã nessa configuração geométrica para ter campo homogêneo aqui. Tá? Se o campo homogêneo for importante. Né? Muito bem. Agora aqui vamos falar um pouquinho de campos cruzados, campos elétricos cruzados com campos magnéticos. Foi o que fez aqui, ó, e aqui nós vamos tratar o caso de campo elétrico perpendicular ao campo magnético. Foi o que fez o Thomson lá em 1897 na Universidade de Cambridge. Ele fez um experimento em que ele usou um tubo de raios catódicos, que nada mais é do que um tubo, pode ser de pirex, por exemplo, evacuado, tá? Faz vácuo dentro, tira todo o ar que tem dentro, e particulados, tá? E aí ele gera um feixe eletrônico. Como é que ele faz isso? Ele tem um filamento aqui, tipo de uma lâmpada incandescente, ele aplica uma diferença de potencial, passa uma corrente, ele fica incandescente, aí ele aplica uma diferença de potencial aqui, lembra? Aplica uma diferença de potencial, aparece o que? Aparece um campo elétrico. Apareceu um campo elétrico, a carga na presença do campo elétrico, aparece uma força. A força arranca o elétron ali do filamento e ele é projetado na direção do campo elétrico aqui. E aí ele vai atravessar uma placa, que é uma placa de capacitor. Ó. Quando eu carrego essa placa de capacitor, aparece um campo elétrico aqui entre as placas. E aqui não dá para ver na figura, mas tem uma bobina aqui nessa região. Bobina é um fio enrolado que a gente passa uma corrente para gerar um campo magnético. E o campo magnético está representado por essas cruzinhas aqui. É o vetor campo magnético. Quando a gente vê uma cruzinha, a gente diz que o campo magnético está entrando aqui na tela. Quando vê uma bolinha, a gente diz que ele está saindo da tela. Nesse caso, o campo magnético está entrando na tela. Tá? E aí, quando esse feixe eletrônico atravessa essa região aqui que tem campo elétrico e magnético, ele está sujeito a dois tipos de força. Né? Se eu carregar o capacitor, ele está sujeito a uma força elétrica, que é o módulo da sua carga vezes o campo elétrico que eu gerei ali no capacitor. E se eu aplicar uma corrente na bobina, ele está sujeito a uma força magnética, o FB, que é o módulo da sua carga, vezes a velocidade que ele está atravessando ali, e eu controlo essa velocidade controlando esse potencial aqui, que me dá a energia cinética do elétron. E, então, velocidade vezes o campo magnético gerado na bobina, que eu sei também qual que é, medindo ou sabendo qual é a corrente, o número de espiras que tem, mas isso nós vamos ver mais para frente. Tá? E seno do ângulo entre V e B. Tá? Então, esse pontinho aqui ele está sujeito, né, desculpa esse pontinho, se o feixe eletrônico ele passa por aqui, então
deixa eu voltar um passo atrás, né? Agora que eu vi o pontinho aqui, eu me lembrei. Ele passa aqui, se eu não tiver nem carregado o capacitor, nem aplicado uma corrente na bobina, ele vai passar direto e vai se chocar com uma tela aqui, que é uma tela sensível à colisão eletrônica. Pode ser uma tela fosforescente, por exemplo. E aí vai aparecer um ponto luminoso ali. Agora, se eu resolver carregar o capacitor, vai aparecer um campo elétrico e a partícula está sujeita a essa força elétrica aqui. O que vai acontecer? Ela vai se deslocar aqui, eu vou ver o ponto luminoso se deslocando aqui na tela. A mesma coisa se eu aplicar um campo magnético, e eu posso mexer ele na tela aplicando um campo magnético, devido à força magnética. E aí eu posso aplicar as duas forças ao mesmo tempo, elétrica e magnética. E eu posso controlar então aqui a movimentação desse ponto, né, usando as forças elétricas e magnéticas. Isso aqui é o princípio básico dos televisores antigos de tubo, né? Todos eram tubos de raios catódicos, como isso aqui. Tá? Muito bem. Então, agora eu posso fazer uma situação em que eu equilibro as forças elétricas e magnéticas. Então eu aplico um campo elétrico e um campo magnético, tal que eu faço um equilíbrio em que a força elétrica, que é o Q, módulo de Q vezes o campo elétrico, é igual à força magnética, que é o módulo de Q vezes a velocidade, B seno entre V e B, que aqui é montado para ficar com 90 graus. Tá? Se eu fizer essa situação, eu posso tirar que a velocidade, né, da partícula, nessa situação aqui, é a razão entre o campo elétrico e o campo magnético. Então, o que eu aprendo com isso? Que campos cruzados, nessa situação, me permite medir a velocidade das partículas carregadas, tá? Que atravessam aquela região ali. Muito bem, isso foi o experimento de Thomson. E daqui, desse experimento, tá, ele também consegue tirar um negócio que a gente chama de razão carga-massa, que foi o que acreditou a ele a descoberta do elétron, porque ele observou uma razão carga-massa que era muito... na verdade ele observou massa-carga, tá, mas o mais comum a gente fazer hoje em dia é carga-massa. Ele observou que essa razão era muito menor do que para os íons mais leves conhecidos da época. Tá? Então depois isso acreditou a ele a descoberta do elétron, tá? Fazendo esse experimento aqui. E como é que a gente tira essa razão carga-massa, né? A gente pode observar que o deslocamento em Y, né, devido a um campo elétrico, então se eu carregar aqui o capacitor e fazer deslocar aqui para lá ou para cá o feixe eletrônico, eu caracterizo esse deslocamento em Y como módulo de Q vezes o campo elétrico vezes o comprimento ao quadrado. O comprimento é dessa placa aqui do capacitor, é quanto que o elétron atravessa aqui, né, quanto que ele anda na região do campo elétrico. Então basicamente é o tamanho da placa do capacitor, dividido por 2 vezes a velocidade ao quadrado. Essa expressão aqui nós já encontramos elas nas aulas anteriores. Se você tiver dúvida, vai lá dar uma olhadinha como é que é. Vai olhar na aula de capacitores. Tá? Então, se a gente lembrar agora que eu posso substituir a velocidade aqui pela razão campo elétrico por campo magnético, nós podemos tirar a razão carga-massa aqui, como sendo 2 vezes esse deslocamento em Y que nós observamos, devido à aplicação do campo elétrico dividido pelo campo magnético ao quadrado, vezes o comprimento ao quadrado aqui da região em que o feixe eletrônico atravessa as placas do capacitor. Isso dá um número que é 1.759 vezes 10 a 11 coulomb por quilograma. Essa é a razão carga-massa. Se quiser a razão massa-carga, é só inverter isso aí. Tá? Muito bem. Aí, veja lá, isso que nós fizemos, né, nós observamos que se eu aplicar um campo elétrico e um campo magnético numa carga se movimentando no vácuo, ela sofre a interação com essas forças, né, dessas forças elétrica e magnética. E aqui o Edwin Hall, ele teve a seguinte ideia: escuta, mas e se o elétron, que é uma carga, estiver passeando dentro de um material, sei lá, uma fita de cobre, ele vai sofrer essas mesmas forças? Essa foi a pergunta que ele se fez. Tá? E o efeito que surge disso aí, a resposta é sim. Tá? E o efeito que surge disso aí, nós damos o nome de efeito Hall. Então, o que ele observou? Se eu tiver aqui uma fita de cobre, e eu tenho lá, eu aplico um campo elétrico e faço fluir uma corrente. Tá? Então, tem a corrente fluindo para cá, os elétrons estão fluindo para lá.
Se a carga for positiva, é o contrário, tá, gente? Tudo que a gente vai falar para elétrons, por carga positiva, se fosse carga positiva, nós teríamos o contrário, tá? Mas então aí eu tenho essa situação, tem uma corrente fluindo e tem um campo aqui, ó, um campo magnético homogêneo, tá um xizinho aqui, então ele está entrando na tela, tá? Então, quando o elétron entra nessa região ele vem numa trajetória da corrente, mas e quando ele entra nessa região de campo magnético, vai aparecer sobre ele o quê? Uma força magnética, né? Que é a mesma coisa do elétronzinho passando lá na câmara de vácuo, vai aparecer uma força magnética. E como é que é essa força? É igual àquela que a gente já descreveu. Força magnética, que é o FB, é módulo da carga vezes a velocidade vezes o B vezes o ângulo entre eles. Quem é essa velocidade agora? É a velocidade de drift. Lembra? A velocidade que o elétron pode passear dentro dos materiais. Tá? É a velocidade de drift, é a única coisa que muda. Tá? Então nós temos a força magnética dentro de materiais atuando sobre as cargas carregadas, se tiver um campo magnético aplicado. Isso vai fazer o que, gente? Vai fazer com que a partícula sofra uma mudança na sua trajetória. Tá? Ela vai mudar de trajetória, o que vai ver? Ó, a trajetória que está fazendo vai tudo para a beirada aqui do material, e aí chega no limite do material, ela não pode sair, ela fica ali acumulada nas bordas do material, da fita. E o que acontece então? Eu vou ter uma borda que vai ficar carregada com elétrons e consequentemente a outra vai ficar com um déficit de elétrons. Notaram? Eu fiquei com uma parte carregada negativa e uma parte carregada positiva. O que aparece? Um campo elétrico. Se aparecer um campo elétrico, aparece o quê? Uma força elétrica, né? Notem que esse campo elétrico aqui é diferente do campo elétrico que fez a corrente circular. Tá? Esse é o campo elétrico devido à acumulação dessas cargas aqui. Tá? Então aparece esse campo elétrico que é o módulo de Q vezes o campo elétrico em si. Tá? O que acontece então? Eu vou acumulando carga, e esse campo elétrico ele vai crescendo. Chega um momento em que a força elétrica ela fica em módulo igual à força magnética. Aí então os elétrons param de ter as suas deflexões aqui para as bordas e voltam a caminhar no sentido da corrente. Tá? Muito bem. Então, neste equilíbrio em que o campo elétrico tem uma dada magnitude que implica que a força elétrica fica igual à força magnética, nesse equilíbrio, então, se a gente fizer a força elétrica igual à força magnética, nós temos essas duas expressões aqui, tá? De onde nós podemos tirar que o campo elétrico é igual à velocidade de drift vezes o campo magnético. Tá? Se nós nos lembrarmos lá das aulas passadas, que nós podemos escrever o campo elétrico como uma diferença de potencial vezes uma distância, nessa situação aqui, nós identificamos aqui esse potencial como o potencial de Hall, que é o potencial devido a este acúmulo de carga aqui. Isso é uma coisa mensurável, que a gente mede quando a gente está fazendo um experimento de efeito Hall. Tá? A gente passa uma corrente, aplica um campo magnético e meço o potencial Hall. Tá? E aí nós podemos lembrar também das aulas passadas que nós podemos escrever a velocidade de drift como a densidade de corrente dividido pela densidade de portadores vezes a carga elementar. E lembrando aqui que eu posso escrever o J como I dividido pela área, e lembrando que a área aqui, no caso dessa chapa metálica, é o comprimento dela dividido pela sua largura, vezes a sua largura, desculpe, né? Nós podemos tirar daqui a densidade eletrônica. Então, num experimento de efeito Hall, nós sabemos que corrente nós aplicamos, nós sabemos que campo magnético nós aplicamos, nós medimos o potencial Hall e nós tiramos a densidade de portadores do material. N igual a ficar o que nessa configuração Hall? Campo magnético aplicado vezes a corrente aplicada dividido pela tensão Hall medida, pelo comprimento aqui da placa e a carga elementar. Tá? Então eu sou capaz de tirar a densidade de portadores aqui, fazendo um experimento de efeito Hall. Tá? O efeito Hall, muito embora ele seja um efeito bastante antigo, ele é usado até hoje em dispositivos e afins, é usado também para medir campo magnético, e existem outras classes de efeito Hall que foram aparecendo aí com o tempo, né? Efeito Hall quântico, efeito Hall de spin, efeito Hall fracionário, enfim. Tem ainda muita física sendo descoberta, efeito Hall anômalo, que trata a respeito das propriedades magnéticas dos materiais intrínsecas, tá?
reflete essas propriedades. Então ainda tem muita física de ponta aí aparecendo ainda e sendo tratada com bastante importância, com implicações tecnológicas e científicas em cima deste efeito básico aqui que foi descoberto pelo Hall. Muito bem. Então, se nós pegarmos aqui, vamos voltar à situação da força magnética, né? Então, se eu der espaço suficiente, então a gente sabe que a força magnética vai deslocar, né, a trajetória de uma partícula que esteja carregada, que esteja se propagando, que se movimentando numa região de campo magnético. Tá? Se eu der espaço suficiente, eu vou observar que se campo magnético e velocidade forem perpendiculares, a trajetória dessa partícula vai ser uma órbita circular. Tá? Esse aqui é um experimento que se faz lá no laboratório de física moderna, por exemplo. Você tem lá um filamento onde a gente arranca um elétron com diferença de potencial e joga ele numa câmara. Essa câmara é preenchida com gás. Esse gás é sensível ao choque eletrônico. Então, conforme os elétrons vão se chocando, esse gás vai se iluminando e nós podemos ver a trajetória da partícula, tá? Do elétron. E então observa-se que essa trajetória, se campo magnético e velocidade forem perpendiculares, a trajetória é circular. Então a pergunta que nos é relevante é qual seria o raio dessa órbita para um dado campo e uma dada velocidade, né? Então como é que a gente faz? O raio da órbita, nós podemos observar aqui, ó, que a força magnética nessa situação, ela é a força centrípeta. Então se eu igualar os dois termos, né, força magnética, módulo de Q vezes V vezes B, lembrando que V e B são perpendiculares aqui, e fica igual à força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta, que é velocidade ao quadrado por raio, perdão, dividido pelo raio. De onde eu posso tirar aqui o raio da órbita. O raio da órbita vai ser a massa do elétron vezes a sua velocidade, que eu controlo com o potencial que eu aplico para arrancar o elétron do fio, né, dividido pela sua carga e pelo campo magnético, né, que eu controlo sabendo a corrente que eu passo na bobina, por exemplo. Então daqui, ó, também, desse experimento, também é possível tirar a razão carga-massa, né, porque em geral eu conheço essa velocidade, a massa do elétron eu conheço a carga do elétron, eu conheço o B, porque eu aplico B, eu controlo V e B no experimento, e eu meço R. Dá para tirar a razão carga-massa daqui também. E outra coisa que de informação importante que a gente tira desta situação aqui é qual é o período, né? Ou seja, quanto tempo o elétron demora para fazer uma órbita completa circular aqui. Então o período vai ser o que? 2πr, que é o comprimento da órbita, dividido pela velocidade que o elétron está aqui, né? Muito bem, isso dá 2π vezes, se eu me lembrar aqui que o raio da órbita tem essa função aqui, se eu substituir eu tiro que o período é 2π vezes a massa do elétron dividido pela sua carga, ou elétron, ou partícula carregada, né, vezes, aqui no denominador, vezes o campo magnético. Eu também posso tirar essa frequência, né, de revolução, que é 1 sobre o período, basta inverter o que eu encontrei aqui para o período. Tá? Também podemos tirar a frequência angular, 2π vezes a frequência, né, de revolução, tiro a frequência angular desta órbita circular. Isso vai ser importante, por exemplo, se eu quiser acelerar partículas numa dada órbita circular. Nós vamos ver daqui a pouco. Tá? E o que acontece, então, veja que nós tratamos até agora a questão de campo perpendicular à velocidade. O que acontece se o campo e a velocidade não forem perpendiculares? A órbita fica helicoidal, né? Vai fazer uma helicoide aqui, uma espiral, fica espiralada. Tá? Então, quando acontece então essa situação de campo não ser paralelo à velocidade, então aqui eu tenho o vetor velocidade e o vetor campo, aqui eles não são perpendiculares, desculpe. Então há um ângulo entre eles e aí nós temos que avaliar as componentes, tá? Então a componente paralela da velocidade, a componente paralela ao campo, tá? Vai ser o V cosseno de φ, aqui é o φ, é o ângulo dado aqui do problema, essa componente que nós estamos estudando. Ela é responsável pelo que nós chamamos de passo da hélice, que é esse pezinho aqui, ó, basicamente a distância entre uma parte da helicoide aqui e a outra. Tá? E
a componente perpendicular da velocidade, o V seno de φ aqui, ela determina o raio da hélice, tá? Essa outra componente. Então, quando nós temos campos e velocidades que não são perpendiculares, os movimentos são helicoidais, e nós temos que analisar as componentes paralelas e perpendiculares da velocidade com relação ao campo. Muito bem, então aqui está uma das aplicações que eu estava falando lá das órbitas circulares, né, que são os ciclotrons, tá? E nós usamos esse tipo de dispositivo para acelerar partículas e dar a elas energia, tá? E aí nós fazemos essa aceleração de maneira controlada, nós aceleramos mais de uma vez. Se nós fizermos em órbitas circulares, nós podemos controlar, primeiro, a órbita, segundo, controlar a quantidade de vezes que nós vamos acelerar e, portanto, controlar a energia. E em algum momento, nós podemos fazer uso dessa energia, por exemplo, fazer colisões de elétrons, prótons, núcleos, né? Enfim, experimentos de partículas, né? E nós podemos também, em algum momento, usar a radiação devido à movimentação dessas partículas para fazer outros tipos de experimentos e caracterizações, experimentos científicos ou caracterizações, por exemplo, de difração de raio-x, espectroscopia de fotoelétrons e muitas outras que que necessitam de radiações com energias controladas, tá? Então, nessa situação aqui do ciclo, as partículas carregadas elas são aceleradas por forças elétricas num objeto que nós chamamos de oscilador, que ele está aqui embaixo. Enquanto elas descrevem uma trajetória espiral na presença de um campo magnético. Então, aqui no ciclotron, desculpe a minha dificuldade aqui, nós inserimos aqui uma partícula carregada, né, com uma dada velocidade inicial, e na presença do campo magnético ela vai fazer uma órbita circular. Aí quando ela passa aqui na região do oscilador, o oscilador aplica uma força elétrica nela e acelera. Então ela ganha mais energia, a próxima órbita dela é um pouco maior e assim vai, tá? Note que aqui eu tenho que ter um campo magnético uniforme em toda a região do dispositivo, tá? E o ciclotron, ele trabalha em ressonância. O que significa isso? A frequência com que o feixe atravessa aqui, essa região do oscilador, tem que ser a mesma frequência que o oscilador aplica a força elétrica para acelerar a partícula, senão eu não consigo acelerar direito, tá? Então, na frequência de ressonância, ou seja, a frequência que o feixe atravessa essa região do oscilador, tem que ser igual à frequência do oscilador, tá? E a frequência que isso acontece é a que a gente acabou de determinar, módulo da carga vezes o campo, dividido por 2πm. Essa tem que ser a frequência do oscilador para poder acelerar essa partícula cada vez que ela chega nessa região, tá? Isso é um tipo de acelerador de partícula. Ele tem algumas desvantagens, né? Por exemplo, né, vai ficar claro aqui no próximo slide, quando a velocidade começa a ficar grande demais, acima de 10% da velocidade da luz, por exemplo, fenômenos relativísticos começam a aparecer, né? A massa começa a aumentar, significa que a velocidade começa a mudar, tá? A frequência do feixe muda e fica diferente da frequência do oscilador. E como a frequência do oscilador é fixa, você perde a questão da ressonância de aceleração, tá? E aí então tem um outro dispositivo que nós fazemos aqui para fazer esse mesmo tipo de coisa, que é o síncrono, que é um dispositivo, esse aqui pode ser bem grande, né? São prédios, né? Quilômetros. Tá? E no síncrono, o campo magnético, a frequência do oscilador, eles variam, de modo a manter as partículas numa trajetória circular, tá? Aí é uma trajetória só, não é espiralada, é um círculo só. E as vantagens é que poder fazer essas alterações aqui de campo e frequência do oscilador compensam o atraso relativístico do feixe de partículas. E o campo magnético não precisa estar aplicado na estrutura toda. Você imagina que se eu quiser energias altas do feixe de partícula carregada aqui, às vezes eu preciso de um raio de órbita de quilômetros, tá? Impossível você colocar campo magnético homogêneo num raio de órbita de quilômetros. Então, num síncrono, as regiões de campo magnético, para controlar a direção do feixe aqui, elas são espalhadas ao longo da órbita, né? Uma dada estratégia técnica aqui, e os aceleradores também, tá? E de vez em quando nós tiramos um pouco de radiação aqui, ou a própria partícula que está ali dentro,
para estações experimentais para fazer os experimentos de interesse. Tá? Aqui no Brasil nós temos o Laboratório Nacional de Lussington e a sua evolução agora, que continua sendo o laboratório lá, que é o CIRUS. Se tiverem curiosidade, deem uma procurada. O Laboratório Nacional de Lussington, LNLS. Muito bem. E como nós vimos, né, vamos dar mais um passo aqui na nossa discussão. Se uma partícula carregada, vamos dizer que ela está no vácuo, está passando numa região, encontrou o campo magnético, aparece uma força magnética. Quando eu tenho uma corrente passando num fio, é a mesma coisa, né? A carga só está circunscrita, vamos dizer assim, dentro do fio. Tá? Então, se eu tenho uma corrente atravessando um fio e essa corrente chega numa região que tem um campo magnético, vai aparecer uma força magnética nas partículas. Tá? E o que vai acontecer? Essa força vai deslocar o fio, dependendo do sentido da corrente e do campo. Aqui o campo está para fora da tela, né? Os pontinhos estão para fora da tela. Então, quando a corrente passa nesse sentido, a força está para cá. Quando ela passa nesse sentido, a força está para lá. Né? Então, o que vale aqui? Primeiro, a mesma situação que a gente estava olhando lá, partícula carregada presença do campo magnético, apenas a diferença é que ela está circunscrita dentro do material do fio. Então, vale tudo que a gente já viu. Vale a regra da mão direita, né? Então, se a gente colocar a mão aberta na direção da velocidade, ou seja, da corrente, né? Lembra que a velocidade de drift e a corrente são relacionadas. Se a gente colocar a mão aberta, então a mão direita aberta na direção da corrente, e fechar a mão na direção do campo magnético, o dedão vai apontar na direção da força magnética. Vocês podem fazer o teste aqui para os fios que vocês vão ver que dá certinho. Tá? Muito bem, agora vamos entender um pouco melhor a situação. Então vamos considerar aqui uma região retilínea de um fio. Nós temos aqui, ele tem um comprimento L, essa região, tem uma corrente I atravessando o fio, uma velocidade de drift ao contrário da corrente, porque são elétrons, né? E aparece uma força magnética FB aqui, porque nós estamos numa região em que o campo magnético está saindo da tela aqui. Tá? Então, qual é a força magnética atuando nessa região? É a força FB, que nós já sabemos, é a carga vezes a velocidade de drift, né? Produto vetorial com o campo magnético. Então, nos interessa nessa situação aqui, né, colocar esta força em termos de algo mais facilmente mensurável, por exemplo, a corrente. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correlação aqui da carga com a corrente. Então, eu posso me lembrar lá das aulas passadas, nós definimos a corrente, uma dada seção transversal do fio, como a quantidade de carga que passa ali por unidade de tempo. De onde eu posso aqui, então, substituir aquela variável Q por I, corrente, vezes o tempo. E nós podemos aqui ainda eliminar mais essa variável tempo correlacionando com a velocidade de drift. Nós podemos lembrar também daquela aula que o tempo que ele vai levar para atravessar essa região aqui é a razão entre o comprimento dessa região dividido pela sua velocidade de drift. Tá? Se eu usar essas duas equações aqui, eu posso reescrever a força magnética atuando num fio que está conduzindo uma corrente I atravessando uma dada região de campo magnético como o produto I vezes o produto vetorial LB. Tá? E L, o vetor L, que é o comprimento do fio aqui, ele tem a mesma direção da corrente. Tá? Então eu posso escrever a força magnética num fio como sendo I, a corrente, vezes o produto vetorial LB. E se a gente quiser saber, né, o módulo, basta fazer lá ILB seno, né, realizo o produto vetorial aqui, seno do ângulo entre eles. Neste caso aqui nós estamos com 90 graus, então a força magnética no fio, o módulo da força magnética no fio, é a corrente que atravessa o fio, vezes o comprimento do fio que está sujeito à região de campo magnético, vezes o campo magnético. Tá? Muito bem. E se eu tiver um fio que não é reto? Ele é curvo, ou o campo, por exemplo, não for uniforme naquela região. Aí nós temos que fazer a metodologia de encontrar elementos infinitesimais. Aí nós vamos pegar um elemento infinitesimal de comprimento, cujo tamanho implica em que ele seja aproximadamente retilíneo,
ou naquele tamanho o campo seja aproximadamente uniforme, então em um infinitesimal de comprimento. De onde eu tiro lá o infinitesimal de força magnética, que vai ser igual ao que? A corrente vezes o produto vetorial do infinitesimal de comprimento com o campo magnético. Tá? E o infinitesimal de comprimento também tem a direção da corrente. Né? Muito bem. E aí eu posso agora imaginar uma outra construção, sabendo que a força aparece nos fios, né? Quando eles estão conduzindo uma corrente e estão na presença de um campo magnético. Eu posso imaginar que se eu fizer uma espira, aí, que é o circuito fechado aí, de fios, né, passando uma corrente, que essas forças vão acontecer e torques acontecerão. Então, se eu fizer aqui uma espira como essa, aqui é uma espira quadrada, mas pode ser de outro formato, numa região de campo magnético e aplicar uma corrente nessa espira, vai aparecer um par de força aqui, ó, não nulo, que vai gerar um torque aqui, que vai rotacionar essa espira. Esse é o princípio de um motor elétrico. Tá? Então vamos ver um pouco melhor como isso funciona. Coloquei aqui as expressões que nós vamos utilizar, então a força magnética e o torque, que é o produto vetorial de R com a força magnética. Aí nós estamos falando do torque magnético, tá? Então a força é a força magnética, e R é sempre a distância entre o eixo de rotação e o ponto onde está sendo aplicada a força. Tá? Então nós vamos pegar a nossa espira, essa aqui, nós dividimos aqui ela em 4 partes, então o campo magnético aqui está representado pelas cruzes aqui, indicando que ele está entrando, né, na nossa tela. Aqui está a corrente que está circulando aqui, né, está indicada aqui, circulando na espira. E nós dividimos ela aqui em 4 lados, desculpe. O lado 1, o 2, o 3 e o 4, e as forças 1, 2, 3 e 4. Então, aqui, ó, o lado 2 e o 4 tem esse comprimento B da espira, é o lado menor, né? E o lado 1 e 3 tem o comprimento maior aqui, o comprimento A. Tá? Então vamos por partes aqui. Vamos começar com os torques dos lados 2 e 4. Tá? Nos lados 2 e 4, se nós observarmos bem, a força 2 e a força 4, elas coincidem, né, a força que vai aparecer devido ao campo magnético, elas coincidem com o eixo de rotação da espira. Tá? De modo que, se eu for calcular aqui o torque, eu vou observar que os torques 2 e 4, então eles vão ser nulos. Tá? Porque justamente coincide aqui, o produto vetorial vai dar um valor nulo, tá? Coincide com o eixo de rotação. Já nos lados 1 e 3, que são esses outros dois aqui, isso não vai acontecer. Tá? Então nós observamos que a força 1 ela é igual ao negativo da força 3. E o módulo de ambas, né, é o produto da corrente vezes o comprimento aqui do fio, nesses lados, né, vezes o campo magnético, né? Vem daqui da expressão da força magnética, certo? Do módulo, né, da força magnética. Então, o módulo do torque magnético, tal B aqui, vai ser o módulo do tal 1, o torque devido à força magnética 1, e o módulo do tal 3, mais o módulo do tal 3, que é o torque devido à força magnética 3. Então, vamos lembrar lá que a força magnética, o torque aqui depende da distância, né, de aplicação da força magnética no produto vetorial aqui, então vai aparecer esse B sobre 2 aqui, ó. Então o eixo de rotação está bem aqui no meio. A distância entre esse eixo e a borda lá onde vai ser aplicada a força 1 é metade de B. Então B sobre 2 é o raio que a gente usa aqui no torque. Tá? O IAB aqui então vem da força magnética e o seno de θ vem desse produto vetorial R com FB. Tá? Então nós temos aqui o torque devido à força 1 e o torque devido à força 3. Tá? Então nós fazemos a soma e nós temos que o torque magnético nessa espira aí é a corrente vezes o comprimento da corrente, da espira, a largura da espira, vezes o campo magnético gerado pela corrente que passou, que está sendo aplicada aqui na região em que a espira está, vezes o seno do ângulo θ, que é entre I e B. Tá? Então, isso foi para uma espira. E se eu tiver uma bobina, que é em geral um conjunto de espiras, de N espiras, elas podem ser quadradas, circulares e outros formatos. O torque total, então, vai ser a multiplicação dos N torques. Tá? Então, eu fico com o torque magnético total, vai ser N vezes a corrente, vezes as dimensões da espira, A vezes B,
vezes o campo magnético vezes o seno do ângulo entre I e B. E se eu identificar aqui o A vezes B como sendo a área da espira, eu posso transformar essa expressão numa expressão geral. Eu fico que no caso geral, para qualquer formato de bobina com N espiras, eu tenho que o torque magnético é o produto N, número de espiras, vezes a corrente, vezes a área da bobina, vezes o B, seno de θ. Né? E A é a área da bobina. Tá? Isso vale para qualquer configuração geométrica. Tá? E aqui nós vamos definir, então, o que nós chamamos de momento dipolar magnético, que é uma bobina percorrida por uma corrente, né, ela gera um campo magnético, e esse campo magnético ele é caracterizado como um momento de dipolo magnético, tá? Que a gente chama de μ, a letra grega μ. Tá? Ele é um vetor, e é um vetor cuja magnitude é o produto N, do número de espiras da bobina, vezes a corrente que está atravessando a bobina, vezes a área da bobina. E aqui um versor, né, que está apontando perpendicular à área da bobina, ou das espiras. Tá? Eu posso ter uma espira só, eu fico com IA e N. Tá? Então N é um vetor normal, e a unidade do momento dipolar magnético aqui é ampere vezes metro quadrado. Tá? Então, nós podemos reescrever lá o torque na presença do campo magnético em função agora do momento dipolar. Então, nós pegamos a expressão do torque e nós reconhecemos aqui, né, a questão do torque, no caso geral, uma bobina de N espiras, nós reconhecemos o produto NA como o momento dipolar magnético aqui. Então, eu posso reescrever de maneira geral, né, isso aqui é um módulo, mas de maneira geral, o torque da espira, o torque magnético da espira na presença de uma espira que esteja conduzindo uma corrente na presença de um campo magnético, ele pode ser dado aqui, então, ele é dado pelo produto vetorial momento dipolar magnético com campo magnético. Tá? E aí, então, veja, se eu coloco, tem lá uma conjunto de espiras, caracterizando uma bobina, ela tem uma corrente atravessando ela, e eu insiro ela numa região de campo magnético, ela vai sofrer um torque, tá? E isso tem uma energia magnética associada, tá? Então, essa energia magnética associada, que eu chamei aqui de UMAG, é o negativo do produto escalar, momento dipolar magnético com campo magnético, tá? Então, se eu quiser o módulo aqui, eu fico com a energia magnética com menos o módulo do momento dipolar magnético, vezes o módulo do campo magnético, vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Se eu quiser o módulo dessa energia. E é interessante notar que a energia ela é máxima para θ igual a 180 graus. Ou seja, o momento dipolar da espira aponta numa direção e o campo está na direção oposta, né? Porque o cosseno de θ fica menos 1 e a energia magnética fica mais μb, ela é a energia máxima. E a energia mínima que uma configuração dessa pode ter é quando o cosseno do ângulo entre elas vai para 1, ou seja, θ igual a zero, elas estão paralelos. O momento dipolar magnético e o campo magnético estão paralelos. E a energia magnética fica mínima, então. Então, a tendência de movimentação, quando eu coloco uma espira com uma corrente passando, caracterizada então pelo momento dipolar magnético, numa região de campo magnético, a tendência é que a espira rotacione na direção de colocar o momento dipolar magnético na direção do campo magnético, porque essa é a configuração que minimiza a energia do sistema. Tá? Colocar ela antiparalela, vamos dizer, ao campo magnético, necessita uma energia adicional. Eu teria que interferir com algo para colocar uma energia adicional para mantê-la na direção oposta, porque é a situação pior, energeticamente falando. A melhor situação é a energia mínima, né? Então, quando o momento dipolar da espira está paralelo ao campo magnético na qual ela está inserida. E o trabalho magnético, né, associado com essa situação, é a variação da energia potencial magnética aqui, né, da energia magnética, entre uma configuração e outra. Então, imagino que eu tenho a energia magnética por um dado ângulo entre μ e b, e coloco esse sistema numa outra configuração de ângulos entre μ e b. Essa diferença de energia
magnética entre os dois estados me dá o trabalho que eu tive que realizar para fazer isso. Tá? Então é isso, gente. Para esta aula, esses foram os conceitos que nós tínhamos que tratar. Eu vou deixar um exercício de avaliação para vocês, com o link aqui na descrição do vídeo e também lá na minha página. Tá? Na próxima aula, então, nós vamos fazer a solução de alguns problemas envolvendo esses conceitos de campos magnéticos que nós aprendemos na aula de hoje. Então, até lá. Um abraço a todos.